dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o nosso Deus é o nosso pastor e de nada teremos falta. Sim, Senhor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus supridor. Cremos que não haverá falta. Cremos que haverá fartura, que haverá abundância. Por isso profetizamos em nome de Jesus Cristo, o Deus da provisão, o Deus que não deixa faltar. Esse Deus opera em nossas vidas e cremos, ó Deus, o Senhor proverá uma porta, uma oportunidade, um recurso especial. O Senhor proverá bons negócios, o Senhor proverá o melhor aqui dessa terra, no nosso caminho. Cremos, ó Deus, no nome de Jesus, e eu libero essa palavra profética. Haverá provisão na tua casa, haverá provisão na tua empresa, haverá provisão na tua vida, no teu destino, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, para todo aquele que chegou num beco sem saída, nas suas finanças, está pedindo ao Senhor uma estratégia, está orando em busca de um milagre, de uma intervenção do céu, nós apresentamos a necessidade dessa pessoa e te pedimos, Pai, toca com teu poder e abre caminhos para ela, no nome de Jesus Cristo. Até mesmo aquele, Pai, que está pela primeira vez aqui nessa oração e que precisa de um milagre urgente na sua vida, que precisa de uma provisão, meu Deus, eu quero declarar, não faltará, não faltará. Nós cremos e queremos ser conduzidos pelo bom pastor, queremos ser conduzidos por Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, acampa teus anjos ao redor da nossa família e livra do mal. Livra, Senhor, do laço de Satanás, livra do engano, livra da maldade, livra da contrariedade e que toda oposição espiritual caia por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra de inveja contra a tua vida, de maldade, de palavra contrária a você, que caia por terra em nome de Jesus. Nós quebramos no mundo espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus, toda palavra contrária dita a você. Eu quero declarar sobre você que você é mais do que vencedor. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. Você não está prostrado, você não está acabado, você está de pé, você está renovado. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos no segundo dia do nosso propósito, orando pela provisão de Deus. Ele é o Deus que provê, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu creio que se você confiar em Deus, assim como eu estou confiando, não faltará nada. Ele proverá todas as coisas. Você crê? Escreve aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. Olha esse testemunho que eu recebi da Adriana. Eu vim compartilhar o meu testemunho. Minha irmã, Patrícia, estava tentando engravidar há anos. E quando eu entrei na campanha Carta para Deus, coloquei o nome dela. E para a honra e glória de Jesus, hoje ela está grávida. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus faz milagres. Ele faz aquilo que não é comum. Ele vai além
dos limites naturais. Por isso, toda honra e glória a Jesus Cristo. Jesus cura. Amém? Jesus cura. E outra coisa, eu estou sempre dizendo, Ele cura, coloque a fé nele. Coloque a fé em Jesus. É onde a nossa fé tem que estar. É em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa. Aprenda a tomar as decisões certas. Muita gente toma a decisão errada. E depois, claro, alguém tem que ser o culpado pelas decisões erradas que essa pessoa tomou. Nós podemos aconselhar alguém. Nós podemos dizer, esse é o caminho. Mas a decisão parte de cada um. Ninguém pode decidir por ninguém. As pessoas são livres para decidir tomar o caminho bom, o caminho certo, ou tomar o caminho errado, o caminho que leva à destruição, que leva à morte. A pessoa decide se vai fazer o negócio ou se não vai fazer. Só que quando você não sabe tomar a decisão certa, o esforço, a energia que você empregou, o dinheiro que você colocou, você perde tudo. Nós temos que ter muita cautela aonde nós estamos investindo a nossa vida, porque as nossas decisões não estão decidindo se uma coisa é boa ou má, elas estão decidindo o nosso futuro. Exatamente, as nossas decisões, elas estão decidindo o nosso futuro. Então precisamos ter cautela, precisamos da sabedoria divina para administrar a nossa vida, para tomar as decisões certas. E nós temos, sabe, um arsenal de Deus. Tiago 1,5 diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Em Provérbios 12:1, diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A pessoa que ama ser corrigida, a Bíblia diz que ela é abençoada e ela vai herdar o conhecimento. Mas a pessoa que rejeita a repreensão, ela está sendo estúpida, ela está sendo tola, ela está agindo de uma forma imprudente. Então, compreenda uma coisa, quem odeia a repreensão nunca vai vencer de verdade com Deus. Você tem que ser corrigido constantemente, porque nem sempre o nosso caminho está certo, nem sempre nossa decisão está certa. E quem tem que nos corrigir? Primeiramente Deus, e depois pessoas que têm a sabedoria de Deus, pessoas que têm o conhecimento certo sobre aquilo que você está pronto a decidir. Não adianta você pedir conselho para uma pessoa que tem zero de informação em uma área. Se você precisa de um conselho jurídico, você tem que procurar um advogado. Você precisa de um conselho financeiro, procura um consultor financeiro. Você está com um problema no casamento, procura um pastor, uma pastora que entendam sobre casamento ou um outro profissional. Enfim, você tem que buscar as pessoas certas para lhe dar o conselho. E nem sempre o conselho vai ser agradável. Nem sempre você vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Você pode ouvir até mesmo algo que vai contra o que você estava achando. Você estava convicto de uma coisa, e daí você abriu o coração para uma pessoa, e aquela pessoa, como tem o conhecimento daquela importante decisão que você tem para tomar, aquela pessoa disse uma coisa que não te agradou, e você ficou bravo com ela. Tudo que contraria a tua emoção causa discórdia interior, causa confusão mental. Uma pessoa contrariada, se ela não aprender a se acalmar e ter prudência ao decidir, ela vai perder a bênção dela, porque ela foi repreendida, ela foi corrigida, foi dito que ela não está certa. Sabe, em vez de nós aborrecermos a repreensão, nós deveríamos amar a repreensão, como diz na palavra de Deus. Você tem que amar a repreensão,
para que você herde o conhecimento, para que você cresça, para que você tome a decisão certa, para que o caminho seja um caminho de paz, seja um caminho sem dor, sem sofrimento. Tem muita coisa que as pessoas fazem e que não dá certo porque elas não buscaram o conselho. Porque se elas buscassem o conselho, iam dizer para ela não seguir aquele caminho. Uma vez, um casal, depois que tomaram a decisão errada, eles vieram me procurar e disseram assim: nós viemos aqui falar do problema que nós estamos. Aí eu perguntei: qual que é o problema? Qual que é a decisão que vocês precisam tomar? Não, nós já tomamos a decisão, porque sabíamos que se viéssemos aqui, você iria dar o conselho para a gente fazer o oposto do que a gente fez. A gente acabou fazendo o que queria fazer, não fomos até você para buscar o conselho, para buscar a direção de algo que você conhece, e acabamos perdendo todo o nosso dinheiro. E agora, como é que a gente resolve? E eu tive que dizer a eles: agora só resta a vocês pedir perdão a Deus, se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor, para que de alguma maneira Deus reverta essa situação e possa se compadecer dessa situação que vocês entraram imprudentemente. Ou seja, as pessoas até sabem o que é certo, mas elas querem fazer a vontade delas e não a vontade de Deus. Não querem consultar a Deus, não querem fazer, sabe, o caminho mais longo, não querem tomar uma decisão acertada. Elas querem seguir o seu próprio conselho, mas nem sempre o próprio conselho que a gente tem em nós mesmos é suficiente para uma decisão que muda nosso destino. Não dá para amar a Deus, amar o conhecimento, amar a sabedoria e odiar a repreensão. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai, tu e ele, e tenta te reconciliar com o teu irmão. Agora, se teu irmão não te der ouvido, então você tem outras etapas ainda, mas se ele continuar não lhe dando ouvidos, infelizmente, vocês vão ter um problema muito maior. Ou seja, Deus dá a oportunidade para a pessoa de ser repreendida. Eu estou aberto à repreensão. Estou aberto a corrigir a maneira como eu faço as coisas, a corrigir a maneira como eu decido algumas coisas na minha vida. Nós precisamos estar abertos até quando o nosso cônjuge nos repreende. Eu creio que nós devemos ter um coração aberto à repreensão, sabe? De entender, eu estou errado, eu preciso mudar de rota, eu não posso mais fazer isso, eu preciso andar por esse caminho. Coisa boa quando somos repreendidos, coisa boa quando dobramos o nosso coração. Você sabe que às vezes as pessoas pensam assim: puxa, meu chefe está sempre puxando minha orelha, minha mãe está sempre puxando minha orelha. Sabe por quê? Porque acredita em você. Porque se não acreditasse em você, não falava mais nada. Se não acreditasse em você, já tinha mandado embora do trabalho. Então a pessoa que acredita em você, ela vai lhe repreender. Só que a maioria das pessoas, ela se revolta, fica rebelde, fica perturbado, porque foi repreendido. Quanta gente ao longo da minha jornada com Cristo, no meu tempo que eu pastorei igreja, que tive que repreender, e que não aceitou a repreensão, decidiu sair da igreja, decidiu ir para um outro lugar, não aceitou a repreensão. As pessoas têm que terem um coração humilde. Eu preciso ter um coração humilde para aceitar quando estou errado. Às vezes você vai conversar com uma pessoa mais experiente que você, mais sábia, e você vai contar o seu plano para ela. E ela vai dizer: olha, não é por aí. Acho que você deveria fazer dessa forma. Quando você aceita o conselho de uma pessoa, sabe, que você vê que é para o seu bem, e você é repreendido, sabe, de não fazer daquela forma, acolhe a repreensão, acolhe o conhecimento, ama a repreensão. Não fica perturbado por algo que te falaram. Isso é Deus trabalhando no teu interior, é Deus querendo falar contigo. Na nossa cabeça
podemos estar tendo sucesso, mas se não tivermos a repreensão acolhida em nós, o sucesso vai ser temporário, vai dar certo só por um tempo. Aceitar a repreensão vai trazer aceleração. A repreensão protege e acelera. Repete comigo: a aceleração protege e acelera. Em Marcos capítulo 8, verso 32 e 33, olha o que está escrito: e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só, Pedro estava repreendendo Jesus porque Jesus estava dizendo que estava indo para a cruz, que ia morrer por eles, que ia morrer pelo mundo. E Pedro disse: Senhor, não fala mais isso, o Senhor está errado. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro foi repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele estava errado, ele estava equivocado e ele estava tentando atrapalhar o curso do destino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa para você: Pedro não falou nada para Jesus. Quando Pedro foi repreendido, ele não falou nada para Jesus. Ele ficou em silêncio porque ele aceitou a repreensão. Quando nós aceitamos a repreensão, a gente não pode de forma covarde, sabe, ficar atacando a pessoa, ficar criticando. Ah, porque agora, o que pensa de estar me corrigindo? O que pensa de estar falando tal coisa para mim? Quem é essa pessoa para falar qualquer coisa para mim? Ei! Nós somos provados por Deus se aceitamos a correção. É ali que Deus vai testar você. É ali que você vai ser provado. Então, às vezes, alguém vem e fala uma coisa para a gente e nós endurecemos o coração. Nunca endureça o coração para algo que é de Deus. Não, mas isso eu não preciso nem consultar Deus, eu já sei que não é de Deus. Você orou sobre isso? Porque a gente fica bravo quando alguém nos contraria. Tem gente que fica, sabe, totalmente fora do ar quando alguém a contraria. Mas você ser repreendido é uma coisa boa. Você aceitar a repreensão é uma coisa boa. Então, a repreensão protege o teu projeto, protege a tua vida e acelera o cumprimento de coisas, porque Deus vê o nosso coração quando aceitamos a repreensão. Ser chamado a atenção deveria ser o maior privilégio de um ser humano. Deveria considerar ter. Sabe por quê? Você só é chamado a atenção de quem ainda te considera. Vou repetir. Você só é chamado a atenção por quem te considera. E no nosso relacionamento com Deus, quando você chega ao Espírito Santo e você diz: Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo, Deus, eu quero empreender naquilo, naquele outro, e Deus diz: não, você não vai fazer nada disso. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não seja orgulhoso. Se Deus disse que isso não é para você, não é para você. Eu fiquei tão triste há um tempo atrás. Eu estava tão empolgado para entrar num negócio. Eu gosto muito de empreendimento, então eu sou um empreendedor também. Já faz alguns anos que eu empreendo. E apareceu um negócio para mim, uma oportunidade de eu entrar numa sociedade. E nessa sociedade eu iria, realmente ter uma mudança financeira muito grande. E eu estava feliz com aquilo, feliz com aquela sociedade, feliz com aquele projeto e coisa e tal, empolgado. E o Espírito Santo disse para mim: não. E eu fiquei, tão chateado, me senti frustrado porque eu tinha colocado expectativa, já tinha feito 1000 projetos na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de projetar as coisas. E o Senhor disse para mim: não. E o Senhor não me disse mais nada, Ele só me disse não. E o não para mim é uma coisa, de Deus para mim é uma coisa extremamente forte. Então, eu compreendi que eu não deveria dar prosseguimento. Fiquei 2, 3 dias chateado. E depois Deus me mostrou
que realmente aquilo não era para mim? Então, às vezes a gente se empolga para uma coisa, a gente quer aquilo demais e Deus diz assim, não entra nessa. E quando você é repreendido com um não de Deus, você tem que aceitar, porque Deus sabe o que está fazendo, você não sabe. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer no domingo, Ele sabe todas as coisas. Então confie quando você é repreendido pelo Senhor e seja humilde para se render à repreensão do Senhor na sua vida. Guarde isso no seu coração. E se você aplicar essa palavra de ser humilde para aceitar o não de Deus, humilde para uma repreensão, eu vou dizer uma coisa para você: quando você for repreendido em alguma falta, aceite a correção, não saia, não se desvie, não fique chateado, aceite a repreensão, porque se você aceitar a repreensão, você vai crescer absurdamente. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, falar rapidamente para você dos nossos devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. E quem é que tem criança aí? Eu tenho um recado muito importante, que eu só vou mostrar esse recado na quinta-feira pela manhã. Nós estamos para lançar o Café com Jesus Kids para criança, com desenhos, com várias brincadeiras, e vai vir também um kit de canetinha para as crianças. Como está chegando o Dia das Crianças, nós vamos lançar agora quinta-feira o Café com Jesus Kids, certo? Não vou mostrar nada para vocês, não quero antecipar, certo? Mas vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Inclusive, vou levar para o Sul esses Café com Jesus Kids para as crianças, né? Nós vamos ter o tour profético, vai começar sexta-feira. Sexta eu vou estar em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Caxias do Sul. E no domingo encerrarei o meu tour profético em Novo Hamburgo. Vão ser 3 cidades, 3 dias incríveis, vai ser maravilhoso. Estou com uma grande expectativa, amém? Então, aguardem aí em nome de Jesus. Também hoje nós temos a Academia Kingdom Global, certo? Às 9h45 ao vivo. Se você não é aluno da nossa academia, não sabe o que está perdendo. Está sendo uma grande bênção. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Amém? Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Nós vamos orar pela provisão de Deus. Amém? Nós vamos orar para que Deus venha prover na tua vida. De repente você está numa situação difícil financeira, então receba essa oração que eu vou fazer logo logo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, que está com a orelha tomada de ferida. Eu quero declarar saúde sobre você, em o nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que está me ouvindo e Deus me mostrou um acidente doméstico que você teve com um vidro, que você se machucou. Foi um livramento do Senhor, mas o Senhor também está dizendo algo para você. Deus está falando para você que é tempo de você o buscar. Tem muita inveja e contrariedade contra a tua vida. Tem muitas coisas que deram errado nos últimos 6 meses. Muita coisa virou. Sua vida no início do ano começou bem. E Deus está dizendo para você, é tempo de você renovar a aliança que você tinha com Deus. Você andou se afastando do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de retornar. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está indo quase todos os dias no hospital. Eu não sei quem é esse ente querido que você está, indo lá orar, você está lutando por essa pessoa, mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus está te dando um renovo nesse momento. Deus está te enchendo de uma força. E a Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a palavra para a tua vida, Deus está contigo. Então levanta a tua cabeça e continua caminhando, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Diga assim comigo: Deus proverá na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Meu Deus, eu vi o Senhor prover na minha vida tantas vezes. Tantas vezes o Senhor me tirou de apuros, de situações adversas nas finanças. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, traga provisão especial à vida de cada pessoa que está orando e está crendo junto comigo. Tu conheces a necessidade de cada um, os compromissos, as responsabilidades, as preocupações. Por isso, Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti. Os desafios financeiros que essa pessoa tem, aquilo, Senhor, que ela precisa resolver, as pessoas que ela precisa pagar, os negócios que ela precisa finalizar, aquilo que está travado. Eu quero liberar uma palavra, a palavra é destravar. Tudo aquilo que está travado, que haja um liberar, que haja um destravar de Deus, que haja um romper agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que seja quebrado o laço de Satanás, que seja quebrada a influência do mal contra a vida dessa pessoa e que ela tenha vitória. Senhor, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus para que toda obra de inveja, de atraso, toda obra maligna que tem contrariado essa pessoa, que tem se oposto a ela, eu digo a esse mal, sai agora do caminho dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que haja uma providência de ordem até mesmo na saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, que haja uma provisão no corpo físico dessa pessoa. Eu oro, Senhor, pela cura do fígado, do rins, do pâncreas, a cura no sangue, a cura na pele, a cura do câncer, em nome de Jesus. Jesus, Tu és cura, Tu és a provisão para o homem. E também cremos, Senhor, que o Senhor veio para salvar, Tu és a provisão para o homem, tirar os seus pés do caminho largo e esse homem caminhar no caminho estreito que vai para o céu. Por isso, Jesus, nós invocamos o Teu nome, como está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Senhor, se há alguém que está perdido aqui nessa oração, se há alguém, Senhor, que ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele invoque o nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Cristo como teu Salvador, invoque o nome de Jesus Cristo e você será salvo. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no milagre de Deus e que todo jugo espiritual, todo peso sobre você, sobre a tua casa, nós damos uma ordem: sai em nome de Jesus. E que venha um tempo de refrigério, um tempo de provisão, um tempo de milagres, um tempo de multiplicação, que a mão poderosa de Deus esteja sobre ti. E Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a tua resposta. Estamos abertos à repreensão do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos, de paz, de alegria, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Compartilhe essa oração
Confirme agora, compartilhando essa oração. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que está acontecendo um grande avanço dentro da tua casa, que tudo aquilo que estava desalinhado está entrando em alinhamento, porque a voz do Senhor, a palavra profética para a tua casa é: tudo aquilo que estava fora do lugar está indo para o seu devido lugar. Declaramos a bênção sobre ti, declaramos a bênção sobre a tua casa, oramos por um rompimento, oramos por um quebrar de barreiras, um quebrar de limitações. Que o Senhor te dê uma nova mentalidade, uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que avança, uma mentalidade que crê que Deus vai fazer coisas maiores contigo e com toda a tua casa. Nós liberamos uma palavra sobre tua casa. Todos terão uma experiência com Jesus. Todos serão salvos, como está escrito em Atos 16:31. Oramos para que aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total, que haja cura completa. Nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde total no teu corpo físico, saúde total, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor leve embora toda inquietação, o Senhor leve embora toda ansiedade, o Senhor leve embora toda dor no peito, o Senhor leve embora tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que aflige a casa, tudo aquilo que gera contendas dentro do lar. Sai daí, em nome de Jesus. Os pensamentos de desistência, os pensamentos de largar tudo, os pensamentos de abandonar, em nome de Jesus, estão quebrados agora. Senhor, nos dá fortalecimento, nos dá resistência para que possamos ficar firmes. Nos sustenta pela palavra do teu poder. Te pedimos, Pai, libera força, libera ânimo novo sobre nós, libera sobre nós tua graça, Pai. Pedimos a força do céu sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o teu toque poderoso esteja sobre essa vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, ser tocado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou uma pessoa que entrou aqui nessa oração com muita dor aqui na cabeça, bem nessa área aqui do lado direito. Muita dor de cabeça. Seja você quem for, eu oro por cura, que Jesus Cristo dê saúde agora, em nome de Jesus. E eu lembrei de uma criança que levaram lá em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, levaram uma criança para mim orar, estava tomada de alergia, carne viva, sabe, nas mãozinhas, nos bracinhos, e a mãe me contou o que aconteceu, e eu coloquei as mãos sobre a criança, orei no nome de Jesus, crendo no poder de Deus. O Senhor Jesus restaurou aquela criança totalmente. Em 2 semanas, a pele daquela criança estava completamente limpa. E por que eu estou contando isso? Porque o Senhor me tocou de orar por pessoas que estão com alergias severas. Por isso quero fazer uma breve oração agora, por todo aquele que está com uma alergia severa. E eu quero também pedir que você mande essa oração para pessoas que você sabe que lutam contra a alergia severa, que estão fazendo tratamentos médicos. Compartilha com essa pessoa essa oração. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Eu não tenho poder para curar, mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo tem.
e eu vou orar em nome de Jesus agora por você. Senhor Jesus Cristo, eu oro por toda pessoa que está com alergia, por toda pessoa que está com feridas no corpo, e oro por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que haja a cura, que haja a saúde total e completa, a restauração dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e restaura a saúde dessa pessoa. Restaura a saúde, restaura agora a pele, do alto da cabeça à planta dos pés, ferida na cabeça, ferida no corpo. Nós declaramos saúde agora, a restauração total e completa sobre a tua saúde, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E no final aqui dessa oração, eu vou estar orando por tudo aquilo que está travado nos negócios, financeiramente, que foi uma palavra que Deus me deu ontem para orar todo esse final de semana por negócios, por coisas que estão trancadas, por dinheiro que está trancado. Por isso, no final da oração, e hoje e amanhã nós vamos fazer essa oração, você que precisa de abertura de portas, de uma provisão especial, não perde a oração aqui, faça como um propósito, não comigo, mas com Deus. Amém? Tem uma pessoa que se chama Idalina, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Idalina. Deus te visita. E o Senhor me mostrou, sabe, limpando muitas coisas do teu caminho, preparando algo para aquilo que vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Também libero uma palavra para Simone, e o Senhor manda dizer a você, Simone, que todo o cansaço que estava sobre ti está sendo agora quebrado e rompido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Vem um novo tempo e, sabe, às vezes você se pergunta se você vai ter tempos áureos como você teve lá atrás, e o Senhor manda dizer para você que você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus, você vai ter melhores ainda, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está em Lucas 5, verso 37 ao 39, que diz: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á vinho, o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Você sabia que o que nos impede de viver o novo que Deus tem para a nossa vida são nossos pensamentos? Porque a maneira como você pensa, a maneira como você digere as informações, é isso que vai dizer se você vai para frente ou se você vai permanecer estagnado. Nessa palavra que nós lemos, Jesus estava dizendo que não tem como colocar vinho novo em um odre velho. Então, a mentalidade limitada que impede de receber algo novo vai sempre estagnar a pessoa. Eu vivi muitos anos assim na minha vida, estagnado, travado com tudo, até que a minha mentalidade começou a mudar em várias áreas. E é interessante, porque a sua mentalidade, ela precisa destravar em todas as áreas. Ela precisa destravar no financeiro, ela precisa destravar no propósito que Deus tem para a tua vida, ela precisa destravar no espiritual. Por que eu digo no espiritual? Tem muita gente que nunca teve experiência profunda com o Espírito Santo. Então eles desconhecem muitas coisas, e por desconhecerem muitas coisas, eles acabam rechaçando as operações de Deus. Eles rechaçam a maneira sobrenatural e poderosa que Deus pode usar para falar com ela, para libertá-la, porque a mentalidade dela é uma mentalidade que acredita apenas naquilo que já viu, e não naquilo que Deus diz na palavra, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, quando esse versículo entrou na minha vida, de Efésios capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, sabe, foi uma explosão dentro de mim.
Porque eu pensei, puxa, se Deus pode fazer infinitamente mais do que eu pedi, mais do que eu penso, mais do que eu posso sonhar em imaginação, então, qual é o limite de um operar, de uma intervenção, de um agir de Deus na minha vida? Não há limites. Não há limites. Não há limites. Então, há pessoas que ficam agarradas, sabe, ao que aprenderam na juventude, ao que aprenderam na vida, pensando que só existe um caminho para prosperar, pensando que só existe um caminho, sabe, para ser feliz, pensando que apenas aquilo que ela acredita é o certo. Mas quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, você muda a sua perspectiva completamente. Quando você é repreendido, olha só, até quando a gente é repreendido, quando Jesus puxa a nossa orelha, usando alguém para nos admoestar, usando alguém para chamar nossa atenção, existe duas mentalidades. Existe a mentalidade que, quando recebe aquela advertência, aquela exortação, vai ficar magoado, vai ficar triste, pode até sair da rota de Deus, só porque está triste e magoado e tem um pensamento que não consegue se libertar, porque ele foi repreendido, não aceita ser repreendido, não aceita ser admoestado, não aceita o novo de Deus. Ou seja, uma mentalidade. Agora existe uma outra mentalidade, que quando é repreendido, diz, puxa, isso é para o meu crescimento, porque isso estava faltando na minha vida. Estava faltando, sabe, alguém me dar um chacoalhão e dizer que eu estou errado. Eu estava muito morno, eu estava muito parado, eu posso mais. Então eu aceito essa repreensão, eu aceito que eu estou errado, porque, sabe, o orgulho, ele trava a mentalidade. Se você não tiver um coração ensinável, se você não tiver uma mente ensinável, como que Deus vai trazer coisas novas à sua vida? Me explica. Como que Deus vai trazer coisas novas? Então, isso é uma das coisas que eu tenho meditado muito. Entenda, um toque do favor de Deus pode transportá-lo muito para frente. Um toque do favor de Deus, só um toque do favor de Deus pode transportá-lo muito para frente. Deus pegou Davi, um jovem pastor de uma família de baixa renda, e transformou ele num rei. Me explica como é que Deus faz um negócio desse? Aí você diz, puxa, Deus fez isso com um menino, Deus fez isso com uma família simples, por que Deus não pode fazer comigo? Por que Deus não pode fazer contigo isso? Deus pode fazer muito mais, muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Por isso, nós não podemos, escute isso, nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus pega um Davi simples, de uma família simples, de uma mentalidade simples, e o leva a rei. Mas se você prestar atenção, a mentalidade de Davi era sempre uma mentalidade ousada, por causa da sua fé. A fé de um homem com Deus é ousada, é corajosa. E Davi, ele absorvia as mudanças de Deus muito rápido. A dificuldade de você absorver mudanças vai bloquear a tua vida. A dificuldade de você entender que Deus está trazendo um novo tempo, que Deus está trazendo uma nova estação, eu tenho visto isso. Como as pessoas têm dificuldade de entender, sabe, um novo tempo, como as pessoas têm dificuldade de ter uma mentalidade aberta para algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer realizar. Então, às vezes a pessoa fica agarrada a uma coisa e ela pensa assim, puxa, é só isso aqui que vai me fazer feliz, quando existe
muitas vezes, sabe, um mar de possibilidades que Deus pode trazer para ela. Tudo que ela precisa é mudar a sua mentalidade. Ele deu a Abraão e Sara um bebê quando eles tinham quase 100 anos de idade. Paulo disse em Efésios que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. Essa grandeza, ela está reservada para pessoas que têm uma mentalidade pronta, sabe, a viver coisas novas, a viver o novo de Deus, a acreditar que Deus fará algo muito melhor, a acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. A bem da verdade é que nós nos acomodamos à nossa realidade. E quando olhamos para o outro que está do nosso lado, nós pensamos, puxa, ele está numa dificuldade. Então está todo mundo na dificuldade. Não, ele está na dificuldade por causa também da mentalidade dele. Agora, se você tiver uma mentalidade diferente, você não vai viver a realidade dele. Você vai viver algo novo de Deus para a sua vida. Então não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Deus não pode colocar algo novo sobre a tua vida enquanto você tem uma mentalidade velha. Nós temos que ter uma mentalidade, sabe, crendo no que Deus vai fazer, crendo que Deus pode capacitar, crendo que Deus vai honrar, crendo que tempos melhores virão, crendo, sabe, que Deus vai te levar ao cumprimento de promessas, crendo que Deus pode te dar novas ideias, que Deus pode te reinventar várias e várias vezes. Quantos de vocês já pensaram sobre isso? Que Deus pode lhe dar um novo posicionamento, que Deus pode lhe reinventar, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu procurei uma gráfica local e imprimi meus primeiros 500 livros. E foi tudo muito difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar e me auxiliar. Então foi tudo meio por conta, contei apenas com 1 ou 2 pessoas. E o tempo foi passando, e eu fui escrevendo livros. Chegou um momento que eu estava no aeroporto, indo para uma viagem, eu tinha um compromisso, um evento que eu ia fazer fora. Eu passei pela vitrine ali de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, e eu olhei para aqueles livros ali, e eu pensei assim, um dia eu quero colocar os meus livros aqui nessa vitrine. Um dia eu quero passar por essa vitrine aqui, e eu quero ver os meus livros aqui. E eu pensei na minha cabeça, meu Deus, se eu estou vendo que eu posso colocar um livro aqui no futuro, qual que é o caminho que eu devo fazer para conseguir chegar aqui? E o Senhor me disse, você precisa de uma boa editora. E eu pensei, uma boa editora? Então eu vou atrás. E através de um amigo que foi uma conexão para mim, eu consegui entrar numa editora, eu assinei um contrato com eles e até hoje estou com eles. Os meus livros estão em vários aeroportos, estão já fora do Brasil também, e eu glorifico a Deus, sabe? Porque a minha mentalidade nunca foi permanecer escrevendo livros e imprimindo de forma caseira. Eu queria mais, eu desejei mais, eu quis viver o mais. Agora a pessoa com a mentalidade limitada, ela tem medo do novo. Ela tem medo, sabe? Não, mas, sabe, é muito difícil colocar um livro ali. Há alguns dias atrás, um dos monitores da editora passou lá em Congonhas, filmou para mim os livros em Congonhas e também em outras livrarias do Brasil. Essa semana eu recebi várias fotos dos meus livros sendo colocados em várias prateleiras de livrarias do Brasil. Eu glorifico a Deus por isso. É tudo uma questão de mentalidade. A mentalidade que você tem, ela pode estagnar a sua vida ou ela pode abrir caminho para você receber o novo de Deus. Ou seja, Deus pode tudo. Diga assim comigo, Deus pode tudo na minha vida. Eu não vou limitar Deus. Eu vou abraçar o novo de Deus. Eu vou receber o novo de Deus. Eu vou viver coisas novas de Deus na minha vida.
Carmen, você vai viver coisas novas de Deus na tua vida, Carmen. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor está dizendo, você vai viver coisas novas. Lúcia Almeida, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Você, sobrenome Jader Pacheco, que está aí me ouvindo, você vai viver algo novo de Deus na tua vida. Joseilda, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantos de vocês creem nessa palavra? Deus tem algo maior. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Uma nova mentalidade. E a nova mentalidade, ela é aberta para o que vem de Deus. Você tem que estar aberto ao que vem de Deus. Escreve isso nos comentários aqui. Uma nova mentalidade é estar aberto ao que vem de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, para a glória de Deus. E eu tenho 2 convites especiais para você. O primeiro convite é que domingo agora, amanhã, eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza. Eu vou falar sobre isso amanhã. Coisas que nos levam à pobreza. Às 9h30 da manhã, eu vou transmitir aqui o endereço da igreja que eu estarei ministrando, que eu e a minha esposa somos voluntários aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade gaúcha, no coração do Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando amanhã, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ura. Anota aí, rua Carlos Ura, número 935. Ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando às 9h30 da manhã. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Convido você a vir nos conhecer. E também, meu segundo anúncio é que segunda-feira nós vamos ter um grande lançamento aqui dentro da academia aqui no Global. De repente você ama o nosso ministério e você quer nos abençoar ou quer caminhar mais perto da gente. Eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global, é uma escola online que eu tenho. Eu tenho já muitos alunos no Brasil e no exterior. Eu tenho ajudado muita gente e eu quero te ajudar. Inclusive, semana que vem nós vamos ter 3 dias de mesa de conselhos. Ou seja, segunda vamos ter mesa de conselho, terça vamos ter mesa de conselho e quarta mesa de conselho. O que é mesa de conselho dentro da academia? É um tempo que eu tiro com os meus alunos só para responder dúvidas. Eu vou ficar 3 dias respondendo dúvidas, dando direção, ajudando eles, até mesmo com visões que Deus deu, sonhos que Deus deu, palavras que Deus deu, ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. Vem se tornar nosso aluno, vem andar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no site www.vinicius07.com.br, porque às vezes a pessoa quer nos abençoar e não sabe como. Você pode nos abençoar, você pode se aproximar de nós, você pode caminhar mais perto de nós sendo aluno da academia aqui no Global, certo? Eu quero te aguardar, porque vem muita coisa boa aí o ano que vem na academia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você aí o que estão me pedindo. As crianças têm me mandado cartinha, mensagem, que gostaram do Café com Jesus Kids. Olha só, tem a história bíblica, né, que a gente conta aqui. E aqui, ó, a criança pode pintar o desenho. Tem vários desenhos. É um livro que vai ajudar a criança tanto a ler a palavra de Deus quanto a pintar, a se divertir. Junto vem um kit de canetinha para as crianças poderem pintar, certo? E também tem os nossos devocionais que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Eu estou muito feliz com esses 2 livros aqui. Muito feliz. Você não tem ideia como as pessoas estão nos pedindo esse livro em todo o Brasil. Está abençoando a vida de pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, estão adquirindo para lerem, sabe, para começar, pessoas que estão começando na fé, estão adquirindo e estão começando a entender a palavra, receber mais de Deus. Você também pode, certo? Está tudo lá no meu site, www.vinicius07.com.br. Muito bem.
Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você me ajudar a compartilhar, certo? Me ajuda a compartilhar, manda aí essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer agora a declaração sobre a tua vida. Amém? Eu quero fazer a declaração profética e depois nós já vamos orar. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Hoje declaramos sobre a tua casa que vocês viverão uma vida longa e até a idade plena. Declaramos que nada pode encurtar a sua vida. Quebramos o poder da morte precoce e prematura sobre você e seus entes queridos em nome de Jesus Cristo. Dizemos que nenhum mal poderá acabar com a sua vida antes que a sua plenitude de dia seja cumprida. Profetizamos que você viva muito e forte, com dias cheios de força e vitalidade. Profetizamos que sua qualidade de vida é aprimorada e que você está cheio de vigor físico e resistência. Falamos para a sua pessoa como um todo, espírito, alma e corpo, e dizemos que você é movido por um propósito ativo e funcionando ao seu máximo potencial. Que o Deus da vida percorra todo o seu ser para que você experimente a vida divina e sobrenatural que vem do Senhor. Declaramos que você experimentará tanto os nasceres e pores do sol quanto o seu coração desejar. Dizemos hoje que você estará satisfeito com uma vida longa e abundante a ti e a todos da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro agora, no nome de Jesus Cristo, apresentando cada lar, cada família, e eu peço a tua paz. Senhor, muda a nossa mentalidade para recebermos o novo de Deus. Não queremos ficar atados, Pai, a coisas que nos travam, que nos estagnam. Queremos viver o novo de Deus. Queremos abraçar o novo de Deus. Há coisas maiores de Deus para a nossa vida. Há um tempo de crescimento, há um tempo de avanço. Há um tempo novo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, declarando sobre essa vida, declarando sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção, eu declaro paz. E eu oro por um destravar nos negócios. Oro, Senhor, por um rompimento em portas financeiras. Oro, Senhor, para que contratos comecem a avançar, que acordos sejam fechados, que recursos venham, que mais clientes cheguem. Senhor, que a prosperidade entre nessa casa, que a prosperidade entre nessa família, no nome de Jesus. Que todo espírito de ruína, de destruição, de roubo, saia agora da vida dessa pessoa e do caminho dela. Profetizo a bênção de Deus sobre ti. Profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te toque, que todo laço do inimigo seja cortado e que a vida de Deus se manifeste em ti. Oro pela saúde no teu corpo. Oro pela restauração das tuas vistas, pela restauração de joelhos, pela restauração de coluna, pela restauração do ânimo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser, certo? Amanhã eu vou te esperar. Rua Carlos Ur, número 935, vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe.